ao ser concretizado, né, esse projeto de cidade moderna, de capital moderna, o protagonismo, sobretudo dos imigrantes europeus, entre eles os italianos, na formação da cidade. Mas não é enfatizado, não é destacado, é evidenciado, enfim, não é falado, vamos dizer assim, de que existia sim uma população negra, africana, morando aqui antes mesmo da construção da cidade. Eu sempre me indaguei, estando nesse espaço, como em outros na cidade, sobre essas presenças, né, e as várias formas de estar nesse museu, assim, inclusive por meio das representações, né. Talvez o museu não tivesse um acervo que pudesse abordar essa temática, né, de maneira satisfatória. Então a proposta inicial foi que nós também fôssemos a campo para que a gente constituísse acervo a partir dos cedentes, né, de objetos que dissessem das histórias dessas pessoas, que evocassem, assim, histórias de pessoas negras na cidade e que pudessem ceder para a exposição esse objeto. Hoje eu falo que o que eu tenho mais orgulho é na época que eu acompanhava os meninos deles. Porque o que eu aprendi acompanhando com os meninos deles, eu passei para meus filhos. Ensinei os meus filhos pelo que eles aprendiam. Só que hoje eles não têm, meus filhos não têm a posição que eles têm, né? Mas, você vê, eu moro ali há 40 anos, graças a Deus, meus filhos é super tranquilo mesmo. Eu falo muito. A minha família, os meus filhos, hoje para mim é o tudo. É o tudo. Primeiro porque, assim, eles me acompanham do meu jeito, do jeito que eu sou. Eles me acompanham, me ajudam. Hoje uma mesmo já mandou mensagem: mãe, a senhora vai dar conta, na entrevista só vai dar conta. Não preocupa não, só vai dar conta. E eu, ai, sério, nem... Mas, ai, ai, ai. Meus pais, como muitos dos personagens, inclusive, né, das famílias negras de Belo Horizonte, que também estão na exposição, são migrantes. Eles vieram nos anos 60 do Vale do Jequitinhonha. Eles são da região de Araçuaí, ali. E vieram para cá nesse período e quando a gente se constituiu como família, a gente também migrou para diversas regiões, né, dentro de Belo Horizonte. Meu pai era uma fase da vida militar e depois passou a ser vigia noturno. Então meu contato com ele era essa coisa, meu pai era a figura que dormia de dia em casa e a gente tinha que fazer silêncio para que ele dormisse e à noite trabalhava. E minha mãe trabalhava na escola do bairro, então era cantineira ali na escola do bairro, a mesma escola que eu estudava, então eu tinha esse contato com ela já diário. Eu ia para o trabalho com ela, esse trabalho virava a escola que eu estudava. Quando eu terminava de estudar, eu voltava com ela para casa, então eu tinha um contato maior com a minha mãe, com meu pai, muito pouco, assim. E minha mãe, ela era uma pessoa tão forte, tão maravilhosa, que ela era a conselheira da rua toda. E tinha muito lote vago na Sagrada Família naquela época. Aí passava num lote, ela falava: ah, vem cá, que tem uma planta aqui que é minha amiga. Querem ver? Eu vou chamar. Maria, fecha a porta. E ela dava um toquinho rápido, a folhinha fazia. A gente ficava: ó,
Minha mãe é amiga da planta. Meu pai foi professor de gafieira, lá no Elite. Ele com o meu tio Lincoln, o dono do Gongá. E eu vi meu pai dançando. Falei, papai, eu quero aprender a dançar, me ensina a dançar. Ele virou para mim e falou assim, se você quiser aprender a dançar, você me olha eu dançar, porque eu aprendi olhando os outros a dançar. Eu falei, então tá bom. Aí fiquei prestando atenção nele, né? E comecei a dançar, dança de salão, né? Gafieira. E teve uma época que ele me viu dançando e falou assim comigo, onde é que você aprendeu isso? Eu falei, aprendi com o senhor, ué. Não, mas isso aí eu não faço, não. Eu falei, não, eu não faço isso, mas isso aí foi uma criação minha. Eu não nasci na favela, né? O bairro Veracruz, o Alto Veracruz é uma favela, mas o bairro Veracruz não. E no Morro do Papagaio, aí sim eu criei uma identidade. Eu me vi num lugar que na verdade era onde eu achava que era o meu lugar, né? Mas hoje eu questiono isso, né? Falando assim, mas será que tem um lugar específico para quem é branco, para quem é negro? Grande parte da nossa vida, da minha vida, eu vivi na Vila Estrela, aqui no Morro do Papagaio, bem próximo a onde está instalada a exposição D. Então, eu fui criada aqui no morro. Por isso que eu não sei definir exatamente de onde eles vieram, porque eles são da região de Venda Nova, mas eles chegaram a morar em Contagem, eles chegaram a morar em Belo Horizonte inteira, nessa fuga do aluguel, até conseguirem esse parcelamento do apartamento, esse financiamento do apartamento lá no bairro Serra Verde, que é onde minha mãe mora até hoje. Depois que nós saímos do São Lucas, a minha avó comprou um lote no bairro São Geraldo, né? Então, ela conseguiu comprar esse lote fazendo reciclagem, empurrava aqueles carrinhos, catando aqueles saquinhos de leite, aí ela lavava esses saquinhos de leite, que antigamente era no saquinho, né? Não tinha essas embalagens. E aí ela conseguia empilhar aquilo tudo limpinho e vender. Ela conseguiu comprar esse lote à vista. Eu nasci em Belo Horizonte. Fui criada no bairro Sagrada Família. Saí de lá 1 ano e meio só morando em Santa Teresa, na rua Professor Raimundo Nonato. Amo aquele bairro. Era meu sonho de consumo, mas o metro quadrado lá é muito caro. E assim, muita luta, muita cotovelada. Eu penso que a gente poderia ter menos desgaste para viver a cidade. Na verdade, eu tomo conta de tudo. Lavava, passava, cozinhava, tomava conta dos meninos, levava para a escola, às vezes levava para a escola, às vezes levava para natação. Então, assim, era 8 horas de serviço, mas eu tinha que organizar tudo para dar conta, dar tempo. Então, cara, para nós, a energia elétrica, quando chega, né, no Alvorada em 77, eu já estava fazendo som na quadra do bairro de cima. Com o dinheiro de som, eu comecei a comprar roupa e sapato maior para os meus irmãos acima também usar, né? Então, o dinheiro ele era uma somatória do que fazia durante a semana com o jornal, os biscates ali e mais o dinheiro do som no final de semana. Sexta, sábado, domingo eu estava sempre ali. Como eu era menor, então tinha que sempre ter um maior comigo. E quando os irmãos mais velhos não podiam ir, a minha mãe é que penava, né? Porque não podia faltar do som. Se eu faltasse do som, o dinheiro que eu ganhava numa noite de som, minha mãe tinha que trabalhar quase 30 dias para poder ganhar. E minha mãe era diarista. E minha mãe do lado da espiritualidade, né, da Umbanda, né, aí ela tinha aquele dom de ajudar as pessoas espiritualmente. E aí começou o legado dela na espiritualidade, né,
lá na São Clemente, tinha a igreja de evangélica na Madureira, da Dona Francisca, e minha mãe gostava de cantar os pontos dela e tudo. Os irmãos que desciam falavam que era macumbeiro. Então, eles não sabem o significado da palavra macumba. Macumba é uma dança, vamos dançar. Bom, a Irmandade já se diz pelo nome, né? Então, são um conjunto de pessoas, onde todos consideramos irmãos uns dos outros. Então, fizemos uma Irmandade, né? Em termos da festividade, há sim uma diferença entre reinado e congado, né? Porque o reinado se busca da terra, sai da profundeza, você tem que mexer com a terra, você tem que mexer com seus ancestrais, né? Agora o congado não, o congado é festividade, é festa. Ah, tem um congado, tinha um congado do São Modestino, né? Que era ali na Rua Madureira. Tinha o Moçambique, os Caboquinhos, o congado lá de cima da Maria, o congado lá do pessoal do Tizumba, né? Então, é um quilombo, né? É um quilombo ali dentro do Aparecida, né? Que é uma coisa que veio da senzala, o reinado. Uma coisa que veio dos negros. Então, é uma coisa íntima, tanto é que a primeira festa que foi feita no céu. Né? Quando Nossa Senhora Mãe de Jesus Cristo foi levada ao céu e lá eles fizeram a festa, foi o primeiro reinado. O segundo foi na terra e em prol dos pretos, na senzala. Essas são as práticas mais perseguidas e que sofrem intolerância, né? A gente sabe que o nosso país é laico, mas não é laico para todos. Então, pensando nessa dimensão do quanto que dentro desse projeto de aniquilamento que estrutura ainda a nossa sociedade, a religião é uma das práticas mais, que mais sofre, assim. Basta a gente ver o quanto que tem reduzido, à medida que vai passando o tempo, o número de terreiros nos territórios, né? E o quanto que a nossa sociedade, cada vez mais, ela tem sido absorvida por essas outras expressões religiosas, né? Então, assim, a primeira coisa que as pessoas faziam, a gente veio de uma religião também que é evangélica, então, assim, que era a saia compridinha, o cabelo bem certinho na cabeça e tudo. Então, os pais ficavam com muito medo, então, de ter esse cabelo crespo mal arrumado, feio, porque eles falavam que era feio, né? Então, hoje isso tudo mudou, né? Então, hoje o lindo é o natural, é o crespo. Porque aí começou a coisa de black, né? Você vê, James Brown alisava o cabelo, põe um rolinho. O Michael Jackson usava o Black Power, né? Que a gente começa a entender o que aconteceu na Revolução Afro, entendeu? Mundial, né? Através do hip hop. Aí foi que a gente foi entender o que James Brown era, o que ele fez, por que a resistência. Aí eu comecei a esmiuçar. É a primeira vez que o cara afirma e que eu vou entrar em contato com as palavras preconceito, racismo, em que eu vejo um cara se afirmando negro, um cara até menos retinto do que eu, né? Isso é muito louco, assim, porque eu lembro da imagem do Mano Brown e o cara falando, porque a gente é negão, eu falo, pô, a gente é negão, o cara é mais claro do que eu. Então, se esse cara é negão, como assim eu não sou? Então... Família de brancos, nós éramos pretos demais, né? E para os pretos nós éramos brancos demais. Então isso aí sempre foi essa divisão, por isso que tem tudo a ver, descobrir aos 33 anos que finalmente eu era negro. Eu falava, caraca, que é isso? O que é ser parda? Que porcaria que é essa, né? Olha como fazem com a gente.
Então eu comecei a me rebelar contra isso. Então assim, foi um processo. Assim como a questão da transição do cabelo, eu alisava meu cabelo. Aí quando você começa a tomar consciência de si, saber da sua ancestralidade, apesar de ter miscigenação, mas quem me apresenta ao mundo não é a minha herança indígena, nem a minha herança europeia. Quem chega, na hora que eu chego, é a minha herança africana. É inquestionável. Então, é ela que eu sou ela. Embora tenha menos melanina do que eu gostaria, eu sou negra. Então foi assim que foi escurecendo. Então é isso, tem que estudar, tem que ler. Aí pronto, você veste a sua roupa de ancestralidade, se acha no seu lugar de mundo. Aí, filho, ninguém te segura. Seu discurso tá consistente, você tem repertório, sabe? Você tem referência. E foi mais ou menos assim. É uma construção. Eu lembro muito bem dessa imagem que era 2 ou 3 Opalas, que era tipo o carro mais bacana do bairro, tocando Racionais MCs. Então, aquele era o primeiro negão empoderado que eu via. Um cara dirigindo um Opala, tocando Racionais MCs no talo, bairro afora. Eu tenho a impressão que aquele carro nem circulava a cidade, ele ficava circulando o meu bairro ali. Eu acho que o cara comprava para isso, para circular o bairro tocando Racionais MCs, com uma mão só no volante e o braço na janela. Quando eu preparo os meus netos para esse mundo, que eu chamo de selva de pedras mesmo, eu olho para eles fora de Belo Horizonte. Essa cidade não oferece grande coisa para essa juventude negra. Por mais que esteja preparada academicamente, emocionalmente, conhecendo a sua história, os embates e o descompasso, essa falta de equidade de oportunidades ainda é gritante. Mas assim, eu não gosto que ninguém fale mal de Belo Horizonte, mas eu posso falar. Que eu nasci aqui, eu sou daqui. E eu sei quanto, como diz Caetano, a dor e a delícia de viver e nascer e morar em Belo Horizonte, né? De ser o que é. É no Teatro Negritude que eu passo, que eu viro essa chavinha, que não apenas me saber negro, mas me compreender o que é ser negro na cidade. E uma vez que você atravessa uma linha, uma vez que essa piadinha não vai mais te ferir como poderia te ferir, uma vez que você se empodera, que tipo de responsabilidade você tem por aqueles que ainda não atravessaram essa linha? O que você faz pelas crianças que vão vir no futuro? Você ainda vai deixar elas ter os mesmos apelidos que você teve, ter o mesmo contato com a escola que você teve? A cidade do futuro, a Belo Horizonte do futuro, que a gente de repente pode construir, sem idealismo, ela pode e precisa aprender muito com essas comunidades, mas a relação precisa mudar, né? Indê é uma palavra em quimbundo, que é uma língua ancestral, né, de um dos povos africanos, né, que esteve aqui, né, na formação dessa sociedade brasileira, mas também dessa sociedade belo-horizontina, que significa caminha, vai sem medo, né? Essa trajetória, essa experiência negra, africana, afro-brasileira aqui em BH, ela foi atravessada por uma série de violências, mas ela também foi encampada, foi empreendida por muita força, pelo ir sem medo, né? E sempre numa perspectiva de insurgência, de resistência ante essa vida tão desafiadora. Ifilalaiu, Ileodara, Ifilalaiu, Ileodara, Ifilalaiu, Ileodara, Ifilalaiu, Ileodara.